Olá, pessoas evoluídas! Hoje, no nosso primeiro vídeo, eu quero trazer para vocês um bate-papo sobre como que você poderia se interessar pelos assuntos científicos. Porque eu vejo muita gente chegando para mim e falando: poxa, mas eu acho difícil, na época da escola, as matérias de conteúdo científico eram muito difíceis, mas não precisa se ater somente a esse cenário. Dá para você tratar sobre esses assuntos de uma forma que você, sendo leigo, né, você não sendo profissional na área, você consiga ainda se basear em bons argumentos, boas leituras e bons diálogos para você conseguir ter uma noção geral aí sobre o que acontece no mundo da natureza. Claro que essa divisão, né, que a gente faz entre ciências da natureza e ciências humanas é uma coisa extremamente arbitrária, porque nós, seres humanos, somos simplesmente animais. A gente não pode se esquecer disso. O ser humano, às vezes, ele costuma ser meio egocêntrico e ele se trata com uma coisa como fora da natureza. Mas isso não é uma verdade. Então, a gente pode entender como se as ciências humanas lidassem com as questões da sociedade estritamente humana, né, dos nossos hábitos, nossos comportamentos, nossas leis, tudo que nós não encontramos na natureza, a não ser criado pelo pensamento humano, e a ciência da natureza aborda de forma geral tudo que tem para a gente encontrar no mundo natural. Mas essa ligação entre as humanas e as naturais, ela é extremamente existente ali. Quem nunca se lembra, por exemplo, de aulas de geografia que você ficou estudando clima, tempo, relevos, vegetações, né? Porque a nossa sociedade tem uma relação com o ambiente. Nós somos extremamente dependentes do meio ambiente. Sem ele a gente não estaria vivo. Agora tem uma coisa curiosa. É falado dentro aí da comunidade da educação científica que as crianças já nascem cientistas, e aí conforme a idade adulta vem chegando, a curiosidade delas vai diminuindo e aí os cientistas natos se perdem. Porque você sabe, né, uma criança, ela vai ali nos primeiros anos ali da infância dela, vai crescendo, vai olhando para tudo ao seu redor, tudo pergunta o que é aquilo, como e por quê. Típicas perguntas das crianças pequenas que a gente sabe que acontece o tempo todo. E muitas dessas perguntas são fomentadas pelos adultos. A gente gosta que as crianças tenham curiosidade, que elas aprendam cada vez mais. Só que chega num certo momento da vida delas que parece que começa a ter umas censuras das perguntas. Chega de perguntar por quê, porque é assim, mas isso normalmente costuma conflitar com algumas coisas, como por exemplo, a criança vai ficando mais velha, vai chegando ali para início do seu ensino médio, coisa do tipo, e aí perguntar muitas coisas tendo necessidade de serem respondidas com mais conteúdo, demandaria dos pais estarem atualizados sobre esse tipo de coisa. E aí o mais fácil é falar, pergunta para o professor da escola, e às vezes o professor não tem tempo para tirar todas as curiosidades. Então tem muitas crianças que vão ficando mais velhas e acabam perdendo a curiosidade, vão deixar de ser investigadoras do meio ao seu redor, querer conversar com as pessoas sobre o que elas descobrem. Isso infelizmente é uma coisa muito comum. Mas pelo menos tem um jeito de você se manter, né, ativo em termos de curiosidade, querendo saber mais, mesmo que seja só por puro prazer. Eu, quando criança, tive a sorte de ter muitos livros ao meu redor, além dos brinquedos e tudo mais. Só que aí esses livros permitiam que eu sempre estivesse vendo figuras diferentes, né? A maioria eram as que mais me atraíam, no caso, eram as que tinham a ver com as ciências da natureza. Eu tinha, por exemplo, em casa um livro que não correspondia com a minha idade. Era um livro didático, esse que eu estou mostrando aqui para você, ó, da 6ª série, o atual 7º ano. E eu, com meus menos de 10 anos, isso daqui eu deveria ver, né, da forma normal, entre aspas, aos meus 12 anos mais ou menos. E eu gostava de ficar vendo essas figuras, eu gostava de ficar lendo vários nomes difíceis, né, os famosos nomes das aulas de ciências, de biologia, e eu achava muito interessante. Só que, é claro, isso foi um caso particular, foi meu que isso aconteceu. Às vezes a curiosidade de outras pessoas surge de uma outra forma. Então, se por acaso você tem interesse, né, de saber como que o pensamento científico em relação à natureza pode se manter ativo dentro da sua mente, eu trago aqui a recomendação para você de um livro, então, esse livro aqui, ó, A Magia da Realidade, tá? Escrito pelo Richard Dawkins. Esse livro aqui, ele trata sobre muitas perguntas. Eu vou mostrar para você o sumário desse livro. É um livro que tem 12 capítulos, simplesmente 12 capítulozinhos bem simples. Se você pausar o vídeo aí, você talvez consiga ler, mas olha só esses capítulos.
O que é realidade? O que é magia? Número 1. 2. Quem foi a primeira pessoa? 3. Por que existem tantos tipos de animais? 4. Do que são feitas as coisas? 5. Por que temos noite e dia, inverno e verão? 6. O que é o sol? 7. O que é um arco-íris? 8. Quando e como tudo começou? 9. Estamos sozinhos? 10. O que é um terremoto? 11. Por que coisas ruins acontecem? 12. O que é um milagre? Tá? São esses capítulos que tem aqui nesse livro, e ele não é um livro que você possa achar ele chato e monótono. Vou dar uma passada nas páginas aqui, não sei se vai dar para você ver, mas olha só, extremamente ilustrado, do jeito que a gente possa enxergar bem aí o que a gente possa estar imaginando que é a verdade. Você não se baseia só em palavras. Então tem coisa muito boa aqui que você pode gastar muitas horas aí aprendendo e se distraindo. Então fica a recomendação aqui para você. E esse nome dele é muito interessante, a magia da realidade. Por quê? A ciência da natureza simplesmente se baseiam na realidade, aquilo que é estudado, que é pesquisado, aquilo que vai ser um fato. Então você olha para um fenômeno da natureza, isso daí já é o método científico, você olha para um fenômeno da natureza e você pergunta, curiosamente, o que é aquilo, como que acontece isso, para que serve? Você pode fazer um monte de perguntas sobre uma certa coisa que você observou que ali está acontecendo ali para você. E aí você faz uma pergunta e para você saber a resposta a essa pergunta você tem que tentar fazer um experimento, você vai fazer um teste, você vai botar a mão, você vai cheirar, você vai empurrar, sei lá, depende do que está acontecendo. Hoje as pesquisas laboratoriais são muito complexas, você demanda de muitos equipamentos para que a gente faça novas descobertas, mas antigamente era muito mais simples. E aí você vai responder essa pergunta, só que a sua resposta pode ser positiva ou negativa, depende se você fez o experimento do jeito correto, depende se você estava criando uma hipótese correta, e é assim que a ciência funciona. Então quando a gente faz uma análise de alguma certa coisa e você chega numa conclusão e isso está sendo apoiado por provas e evidências, aí sim você está lidando com um fato da realidade. E não tem nada que mude esse fato da realidade. Por exemplo, essa camisa aqui que eu estou vestindo é branca. Eu poderia iluminar esse quarto com uma luz vermelha, eu pareceria estar vestindo uma camisa vermelha. Mas não mudou o fato dela ser branca. Só estaria errado o jeito que eu estaria fazendo a observação dela. Então aquilo que é um fato não se altera. Por isso que é a magia da realidade. Aquilo que acontece no mundo real é tão extremamente fascinante que parece mágico. E aí você viu as perguntas que trazem aqui. O que é um arco-íris? Por que tem dia e noite? O que é um terremoto? Então são perguntas que aparentemente são bem simples, mas a linha de raciocínio que ele traz aqui pra gente não é para responder exatamente o que é um terremoto, é para mostrar como que as pessoas interpretavam de forma errada o início de alguma coisa. Normalmente traz alguma ideia mística. O terremoto é a raiva dos deuses do submundo, né? As mitologias costumam trazer isso. Aí depois vem as pesquisas científicas para mostrar que aquilo ali não era bem assim. Então, lidar com a realidade, saber que uma coisa que é um fato, simplesmente aceitar aquilo ali vai doer muito menos do que você inventar uma historinha mística e, de repente, quando essa história for desmistificada, aquilo ali causar conflitos internos porque você entendeu que aquele misticismo era uma verdade. Tá? Então, o essencial é entender o mundo real, o mundo natural, como estando ali, a gente estuda ele, a gente descobre coisas novas e muitas vezes essas descobertas são tão incríveis que parecem até que é realmente uma magia. Então fica essa recomendação aí para você, de novo aí para você, ó, A Magia da Realidade, Richard Dawkins. Um livro sensacional e espero que você continue com a sua curiosidade sobre assuntos científicos sendo alimentada. Em breve, em mais vídeos, eu vou trazer outras recomendações de leitura e documentários para se assistir. Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Deixe o seu like, divulga aí com seus amigos caso você ache interessante. Os comentários estão aí abertos para a gente trocar ideia. E vai estar também na descrição do vídeo o link para o canal no Telegram, caso você queira participar e receber mais novidades. Então é isso, valeu, um forte abraço.